pergunta para um sábio, para uma pessoa antiga do Oriente, qual o segredo da longevidade, existe uma resposta na ponta da língua. E aí o que acontece? Eles dizem que é o seguinte, que o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Exatamente isso. Ou seja, quando eu inicio esse conteúdo, eu já falo de 5 segredos. Eu de cara entrego 3. Então, dos 5 segredos, eu já entreguei 3. É claro que quando eu chegar nesses 3 e detalhar esses 3, nós vamos falar de uma forma mais assim aprofundada. E aí, o que acontece? A gente precisa bater na tecla que o tema longevidade é um tema que é bom de conversar. É bom conversar de longevidade. É uma coisa interessante que não se fala muito, né, de longevidade, e no meu canal fala. Aqui a gente está para falar de longevidade. Quem tem a ideia de vivenciar a longevidade ganha bônus. Ganha bônus de não ter dor no corpo, ganha bônus de não ficar doente, porque a gente coloca energia. A longevidade é energia. Então, se você tem uma prática de vida com aumento da sua energia, você acaba tendo a oportunidade de ter um aumento da sua expectativa de vida. Então, a gente está aqui repetindo, falando o provérbio chinês, que o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Então, já tem 3 segredos aí que eu já entrego antes de falar dos 5 que eu tenho aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai um pouco devagar sobre o que as pessoas pensam. E interessante que as pessoas vivem a vida, olha só, as pessoas vivem a vida como se não fossem morrer. O que acontece quando você vive uma vida como se você não fosse morrer? Você pensa e executa ações que vão levar você na direção da morte. Assim, desculpa falar desse jeito, mas assim, se a pessoa pensa que não vai morrer, então ela vai comer muita besteira, vai fumar, vai fazer coisas, beber demais, vai fazer coisas que ela se comporta como se ela não fosse morrer. E aí, quando ela não tem a preocupação da morte, a tendência é você reduzir, em média, 10 anos da sua expectativa de vida. E é por isso que a gente está colocando aqui esse tema, para que vocês pensem em morrer. Porque se vocês pensarem em morrer, vocês vão viver mais 10 anos, no mínimo. Mais 10 anos. Então, a morte vira nossa amiga, porque, na verdade, ela vira vida. E aí a gente está aqui colocando isso. Falando aqui do comportamento das pessoas que vivem como se não fosse morrer. É uma coisa assim que eu comparo a uma infantilidade, eu comparo a uma imaturidade, porque as pessoas, quando elas se preocupam com a realidade do que, se fizer isso, vai se aproximar do encurtamento da sua longevidade, elas acabam tendo negligências. Então, para que você se preocupe de verdade com a sua vida, a gente tem que colocar as coisas às claras. E colocar as coisas às claras é você se preocupar, sim, com a sua vida e com as ações que você deve fazer para você ter uma vida longa, para você não se imaginar naquela fase da vida em que vai ter uma filha dando banho em você, ou uma pessoa tendo que botar a sua roupa, ou você tendo dificuldade de andar e estar com um andador. Isso é errado, gente. Isso não é assim que funciona. O nosso corpo não nasceu para isso. O nosso corpo nasceu para estar inteiro até depois de 100 anos. Ele nasceu para 100 anos. O nosso corpo, biologicamente, é preparado para viver 120 anos. São as negligências que a gente faz dia após dia
que acabam encurtando o nosso tempo de vida. E para que a gente possa esticar bastante esse tempo de vida, a gente está aqui mais uma vez falando dos 5 segredos da longevidade. E você não se preocupa com a sua longevidade, com práticas do seu dia a dia para se proteger, aumentando a sua energia, você cria uma aproximação com 3 fatores, que é dor no corpo, doença e redução da expectativa de vida. É assim que funciona. Por exemplo, eu tenho uma história aqui para dividir com vocês, porque durante muitos anos, antes de trabalhar com exercícios orientais, eu havia me formado em educação física e trabalhava com exercício físico relacionado à prática da atividade física em academias e em residências. Eu também era personal trainer. E aí, o que acontece? Eu atendia uma cliente, eu atendia o marido dela, eu atendia o irmão dela, a irmã dela. E aí eu passei a ter a oportunidade de atender o pai dela também, um senhor de 70 anos, que estava bem fisicamente e estava apto, estava com um organismo bom para praticar exercício, com 70 anos. Ok, um senhor que trabalhava, que fazia suas atividades e gostava até de fazer sozinho os exercícios dele. Mas aí eu cheguei para fazer de uma forma mais organizada esses exercícios. E aí fizemos durante aproximadamente 6 a 7 meses de prática de exercício, e ele estava respondendo bem. Ele estava com a musculatura boa, a estrutura articular dele estava boa, ele estava bem, ele estava bem. Mas só que chegou num período em que pesou muito mais as crenças antigas do que o que a filha falou para ele fazer, que era a aula particular comigo. E a crença antiga é de que ele não precisava fazer isso. E aí, o que aconteceu? O corpo dele ele foi se modificando, porque a idade foi passando, e ele, depois de 1 a 2 anos, depois de ter parado aqueles exercícios que fazia comigo, ele sofreu um acidente. Ele estava viajando e tinha uma escada no hotel e, de repente, ele perdeu o equilíbrio e a firmeza da perna e caiu e bateu as costas no chão, ali na quina das escadas. E dali em diante, ele teve uma vida muito difícil, porque ele passou a ter problemas na região da coluna e problemas neurológicos também. E ele depois encontrou comigo e falou: se a gente não tivesse parado, eu acho que eu não cairia da escada. E realmente aquilo ali acabou impactando a vida dele a tal ponto que ele, durante o resto da vida dele, ele teve muita dificuldade para andar. Então, acaba machucando. Então, quando a gente passa a viver uma vida sem antecipar o que vai acontecer, você acaba se atingindo. Aí é o provérbio, que a mensagem que eu li hoje, mais um provérbio chinês, que é o seguinte: o sábio resolve o problema. Não, melhor dizendo, o inteligente resolve o problema, mas o sábio antecipa. Então, a minha ideia aqui é dar a oportunidade de antecipar problemas na vida de vocês. Eu quero antecipar um processo de envelhecimento acelerado. Eu quero antecipar um agravamento de dores no corpo. Eu quero antecipar um aumento da expectativa de vida e a redução das dores no corpo. E para isso, a gente está aqui para apresentar os 5 segredos.